Olá a todos, vamos iniciar nosso curso de biotecnologia, conforme eu falei para vocês. Essas aulas farão parte do projeto da sala de aula invertida e nós iremos ver todo o conteúdo de biotecnologia dessa forma, tá certo? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o nosso cronograma. Então, nessa nossa aula, nós iremos falar basicamente introdução à biotecnologia. Teremos outra aula sobre melhoramento genético, sobre teste de DNA, transgênicos, terapias gênicas e células-tronco, genética forense. E se der tempo, nós teremos uma atividade de bioética, tá? Então esse será o nosso cronograma, que irá acontecer durante as sextas-feiras. Então toda quarta-feira à noite, assim estabelecendo, eu estarei postando uma videoaula. Se der, eu posto antes a videoaula, ok? São videoaulas curtas, hoje eu vou só introduzir biotecnologia a vocês, tá ok? Bom, o que seria biotecnologia? Biotecnologia inclui qualquer técnica que utilize organismos vivos ou parte deles, tá certo? Para obter ou modificar produtos, melhorar plantas e animais ou desenvolver micro-organismos para usos específicos. Então a biotecnologia é uma área da ciência que envolve várias outras ciências. Envolve química, envolve engenharia, envolve a própria biologia, e a biotecnologia estaria fazendo parte de uma interseção de várias outras ciências. Poderá envolver física também. Enfim, é uma ciência que acaba englobando várias áreas do conhecimento. Mas lembre-se, a premissa principal é a utilização de organismo vivo ou parte deles para usos específicos, para a obtenção de algum bem. Aqui nesse diagrama dá para a gente ver bem isso. A biotecnologia, ela pega conhecimentos gerados pelas diversas ciências e tecnologias, tá certo? Utiliza agentes biológicos, seja um organismo completo, seja células, organelas, tecidos, ou seja, partes do ser vivo, para a produção de algum bem útil para o homem, de alguma coisa que traga algum benefício para o homem, tá certo? Porém, um erro muito comum ao aluno, quando a gente fala em biotecnologia, a gente sempre fala sobre uma coisa nova, uma coisa recente, uma coisa de tecnologia avançada, atual, mas não. A biotecnologia, ela começa durante muito tempo. A própria domesticação das plantas e dos animais, tá certo? Inclui um processo biotecnológico, ou seja, o homem está utilizando animais para a produção de frutas ou de sementes, ou vegetais para a produção de frutos ou sementes, ou eu estou utilizando um animal para capinar, para fazer alguma coisa, eu estou fazendo um processo biotecnológico. De fato, essa biotecnologia ela é antiga, mas é um processo biotecnológico. Para vocês verem, há 6.000 anos antes de Cristo, leveduras foram utilizadas para fazer cerveja por sumérios e babilônios. Então, a produção de cerveja é um processo biotecnológico, inclusive há mais de 8.000 anos atrás, para ser mais exato, Os egípcios, por exemplo, utilizaram leveduras também para utilizar num processo fermentativo para a produção do pão. Então, o pão também é um processo biotecnológico. O primeiro inseticida conhecido, que foi feito do crisântemo em pó na China. Então, foi utilizado partes de um organismo vivo para obter um bem, que no caso aqui seria um inseticida. Tá certo? Isso tudo aqui faz parte da biotecnologia, digamos assim, antiga. Nós tivemos algumas biotecnologias mais recentes, como por exemplo, em 1797, se lembra que eu falei para vocês na aula de hoje sobre a utilização de pus bovino, de extrato bovino para fazer vacina, para varíola. Então pronto, isso é um processo biotecnológico.
né? Eu estou utilizando aqui partes de um animal, ou partes do soro dele, ou de um líquido, ou de alguma coisa para obter algum bem para mim, que no caso é uma vacina. Vacinas também faz parte de um processo biotecnológico. Em 1928, nós tivemos Alexandre Flaminger produzindo o primeiro antibiótico, a penicilina, utilizando um fungo, tá certo? Para obter um antibiótico. Isso também é um processo biotecnológico. Mas, inclusive, aqui ainda não temos tecnologias avançadas, novas, recentes, tá certo? Ainda é um processo puramente metodológico, né? Nós temos a utilização de uma biotecnologia mais avançada nos tempos atuais, exatamente com a síntese do primeiro gene utilizando enzimas de restrição. O marco dessa biotecnologia moderna começa aqui, que é uma biotecnologia que envolve a manipulação de genes, que envolve o isolamento de genes, a recombinação de genes. Então, esse tipo de biotecnologia mais moderna envolve esses processos, tá certo? Não que a biotecnologia tenha começado aí, né? A gente viu que a biotecnologia ela já começou já faz tempo, né? Por exemplo, em 1973, depois que foi utilizado a enzima de restrição, tá certo? Nós utilizamos pela primeira vez um processo de recombinação gênica, tá certo? Então, a recombinação gênica ela é nada mais nada menos do que a produção de utilização de genes diferentes de espécies diferentes, né? Em 1998 nós temos o primeiro animal transgênico, né, que vocês vão ver, nós teremos aulas sobre transgenia. Então, animal transgênico é o que? É um animal que possui genes de uma outra espécie. Então, nós estamos aqui no mais alto grau de refino biotecnológico, com a manipulação de genes. Em 1982, nós temos bactérias produzindo insulina humana, né? O problema da doença do diabetes foi praticamente resolvido, tá certo, com a utilização de insulina humana. Até hoje nós utilizamos insulina humana, que não é produzido pelo homem, mas sim por bactérias. Então, isso é a biotecnologia. É quando eu utilizo seres vivos ou parte deles para a obtenção de bens, aliando a tecnologia. No caso aqui, a nossa tecnologia envolve equipamentos, envolve utilização das técnicas mais avançadas em biologia molecular. Mas quais são as áreas de atuação da biotecnologia? Onde é que a biotecnologia hoje, né, ela atua? Nas mais diversas áreas, ok? Na agricultura, por exemplo, na produção de plantas transgênicas para a obtenção de plantas tolerantes a herbicidas, plantas com mais resistência a insetos e a vírus, plantas com amadurecimentos tardios, plantas que suportam salinidade, plantas que toleram a seca, tá certo? Então, plantas transgênicas, eu modifiquei, eu manipulei o material genético para obter plantas assim. Na agricultura, nos pesticidas, né, utilizando agentes alternativos biológicos, ao invés dos praguicidas químicos, tá certo? Então, com bactérias modificadas, fungos modificados, vírus modificados, tá certo? Para poder controlar pragas em plantações agrícolas, ou até mesmo em adubos compostos, né? Preparando e separando compostos, né? Modificando esses compostos para utilização de adubos mais biologicamente, digamos assim, eficientes, tá certo? Aqui nós temos, por exemplo, melhoramento genético de bactérias que atuam no adubo verde. Tudo isso faz parte do processo biotecnológico, né? Para vocês terem ideia, a biotecnologia agrícola hoje, ela não visa acabar com a fome nem com as doenças da planta, mas sim o que ela visa? O aumento da produtividade, diminuir os impactos no
meio ambiente, aumentar a preservação da saúde dos agricultores à medida que eu não utilizo mais pesticida químico, utilizo pesticidas biológicos modificados. Então a biotecnologia hoje agrícola ela é muito utilizada, e aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, né, nós temos digamos, a mãe dessa biotecnologia agrícola, que é a Joana Doberheim, que ela fez o melhoramento genético de bactérias que atuam como adubos verdes, e hoje torna a agricultura brasileira uma das maiores potências, principalmente no que se diz respeito à produção de soja, né? Na indústria alimentar, por exemplo, na produção do pão, na produção do vinho, na produção de aditivos para alimentos, tá certo? Com utilização de linhagens microbianas geneticamente modificados, tá certo? Onde eu obtenho aditivos para aumentar, digamos, o tempo de vencimento do alimento, né? O prazo de validade dos alimentos, e aumentar de repente um sabor, acentuar alguma característica, aumentar alguma fonte alimentar dele, tá certo? Então tem muito isso. E o vinho também, tá certo? Que, gente, o vinho, nós temos vários tipos de fermentação que podem ser utilizados, leveduras, fungos dos mais diversos que sofrem processo de melhoramento genético para obter vinhos refinados. Nós temos ainda bebidas alcoólicas como cerveja e tudo mais. Tudo isso aí é campo de atuação, tá certo, da biotecnologia, né? E vocês que são da área de mecatrônica podem inclusive de repente ir para essa linha de pesquisa, para essa atuação, né? Tentando automatizar alguns processos, digamos, que envolvem seres vivos, né? Então a biotecnologia está presente na maioria dos campos. Na indústria energética, na produção de biogás, na produção de bioetanol ou de biodiesel. O que nos chama a atenção aqui, é fermentação. O que nos chama aqui, atenção, é fermentação. Aqui também é fermentação. Então, a fermentação ela está presente em diversos processos biotecnológicos, muito presente, né? É marcante. E a utilização de micro-organismos também, tá? O biodiesel não, já é obtido da extração de óleos de plantas oleaginosas. Isso envolve também processos biotecnológicos, também que rejeitos, né? Rejeitos da pesca, rejeitos da indústria da pecuária, enfim, né? Tudo isso também são técnicas e processos biotecnológicos, né? Na indústria farmacêutica, por exemplo, na produção de insulina, tá certo? Nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia, como eu disse a vocês, as bactérias hoje produzem insulina, produzem hormônio do crescimento, todos eles humanos. A produção de antibióticos realizada por bactérias hoje e fungos das mais diversas formas, né, através de processos de melhoramento genético, transgenia, enfim. E nós temos as vacinas, né? Hoje nós estamos na terceira geração de vacina, né, que são chamadas as vacinas genéticas. Se a gente for pensar a primeira vacina produzida, né, que foi a partir do pus da vacina bovina para o combate da varíola humana, hoje nós temos vacinas genéticas, onde se aplica material genético no indivíduo para realizar a imunização. Então é algo da mais refinada tecnologia, da mais alta tecnologia envolvendo organismos seres vivos. Até na indústria de eletrônicos nós temos biotecnologia com a produção de biosensores, né? Dispositivos que são capazes de identificar a presença de enzimas, a presença de anticorpos, a presença de proteína, a presença de DNA, né? Em laboratórios de ponta hoje de biologia nós temos diversos sensores que são capazes de detectar feromônios, por exemplo, capazes de identificar a presença de enzimas liberadas por micro-organismos, a presença de detectar essa detecção que é transformada, né? E aí eu peço
a ajuda de vocês através de um transdutor aí, onde nós vamos ter um sistema de controle de aquisição e visualização, né, dessa coisa que é analisada, seja DNA, enzima, anticorpo, micro-organismo. Isso é mais da área de vocês. Eu andei até pesquisando, tentando entender um pouco o funcionamento dele, mas na prática eu tenho isso, já trabalhei com alguns biosensores, tá certo? Utilizados em laboratório. Na indústria química nós temos aminoácidos, né? Os aminoácidos hoje são produzidos industrialmente, tá certo? Novamente por processos fermentativos ou pela produção de enzimas, tá certo? Então aminoácidos são utilizados hoje nesses suplementos para utilização de atletas, nutrição de animais e até em cosméticos também a utilização desses aminoácidos industriais. Nós temos as dextranas, que também são obtidos por processos fermentativos de diversos micro-organismos. Você pode dizer, pô, professor, está chegando aí o final da aula e o senhor está falando direto sobre processos fermentativos e a utilização de micro-organismos. É muito frequente. Agora, a biotecnologia não é apenas só isso, tá, gente? As dextranas, por exemplo, atuam nos alimentos como estabilizante, emulsões fotográficas, no auxílio da estabilização de fluxo sanguíneo durante algumas cirurgias e etc. E por fim, as enzimas, né, que elas podem atuar na área médica, alimentícia, têxtil, química, no de papel, de celulose. As enzimas elas têm um espectro não, não seria, acho que seria essa palavra mesmo, uma ampla capacidade de utilização. E essas enzimas são obtidas a partir de quem? De organismos ou partes de organismos vivos. Ok, gente? Então chegamos ao final da aula. Espero que vocês, quem não entendeu, retorna aí, dá uma olhada na aula, tá certo? Até a nossa